com a Rio Corda FM. Então, vem comigo. Bom dia, Pode? Vamos descobrir aqui. Bora ver aqui nosso microfone certinho. 1 e o 2. Deixa mais baixinho. Bom dia, professor Jair. Bom dia, Dilane, Brasil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rio Corda. É um prazer imenso estar utilizando esse veículo de comunicação. Para a gente se comunicar com toda a sociedade de Barra do Corda e com os trabalhadores de educação, que são as pessoas que alimentam o nosso sindicato, o Ciproessema, o maior sindicato do estado do Maranhão. E hoje, Edilane, a gente vai falar um pouquinho sobre educação, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual, para que a sociedade saiba como está a educação no nosso estado e no município de Barra do Corda. Nós temos mudanças aí na educação no ensino médio sobre as novas diretrizes da educação, mas que o Enem em 2024 não vai se adequar a esse novo formato, que vai exigir mesmo conteúdo dos nossos alunos. Então, os nossos alunos aí, que esse formato aí, acredito que vai haver uma reforma considerável nesse formato que está aí, que não beneficia o nosso alunado. Então, o nosso alunado aí da rede estadual, do ensino médio, que vai fazer vestibular, que vai fazer Enem, vamos correr contra o tempo e estudar, né? E também falar aos nossos professores do estado do Maranhão sobre os precatórios do Fundef do estado. O Ciproessema contratou um novo escritório de advocacia da Frente Norte e Nordeste, que está conduzindo tudo isso e está entrando em contato com seus professores para firmar contratos de serviço de trabalho, né? Então, se receberem alguma ligação, os professores do estado entendam que tem o aval do Ciproessema estadual e é uma política do Ciproessema estadual. Por quê? Porque muitos estados e municípios, quando veem o dinheiro na conta, aumentam os olhos ficam grandes demais, gananciosos, e acabam prejudicando os nossos professores, não fazendo os devidos repasses. Então, o Ciproessema estadual está com essa linha de trabalho. E quanto à educação de Barra do Corda, que é a nossa preocupação principal, porque nós estamos no chão de Barra do Corda e os nossos professores no chão da sala de aula, gostaríamos de pedir aqui ao secretário municipal de educação que assegure condições melhores de trabalho. O Ciproessema vem recebendo muitas denúncias sobre, principalmente agora que a própria Defesa Civil de Barra do Corda emitiu uma nota de alerta sobre o calor, e a gente está recebendo muita reclamação, tanto de alunos como de professores. Gostaria de citar um bairro no meu bairro do INCRA, por exemplo, a Escola Maria Leni. Os alunos estão sem ventiladores em algumas salas, calor muito elevado, Dilane, e não existe uma preocupação de reverter essa situação. Então aqui a gente está registrando em forma de denúncia, até porque a gente tem feito isso muito ao Ministério Público de Barra do Corda, reiterar o pedido de um Ministério Público de ofício, ir até as escolas observar essas condições de funcionamento, porque o Ministério Público também é um órgão de controle dos interesses difusos da sociedade, dos direitos difusos, e o Ciproessema está sozinho nessa luta, e a gente tem protocolado denúncias no Ministério Público e a gente não está vendo um retorno como a gente gostaria de ter, né? Tira os alunos da sala para fazer uma reforma, colocam em casas superlotadas, as salas são contíguas, uma sala não tem porta com a outra, faz muito barulho, condições de temperatura muito elevadas. E temos escolas também que, além disso, o calor ser elevadíssimo, falta merenda escolar, como, por exemplo, em alguns povoados, como de Anapurus, que chegaram denúncias até nós, e que, além da condição de calor, muito calor, está faltando a merenda escolar. Então, pedi ao nosso secretário municipal de educação que faça vez para que corrija essas condições aí em relação às condições de trabalho e de merenda escolar. Edilane, queria falar também um pouco sobre a educação do concurso de Barra do Corda, né? O Ciproessema foi muito combativo no concurso de Barra do Corda, conseguiu arrancar um TAC de 6 meses
e seria no dia 27 de julho. A prefeitura estrategicamente utilizou o último prazo, entrou com pedido de dilação de prazo e o Ministério Público entendeu de dar 6 meses. A gente queria que o concurso fosse feito ainda em 2023 para ser chamado em 2023, temendo isso ser usado como moeda de troca no ano de 2024, porque existe uma restrição. Se for feito em 2024, sem nenhum problema, pode fazer o concurso em 2024. Mas tem aquela preocupação, 3 meses antes das eleições e 3 meses depois das eleições não pode dar posse a ninguém. Então isso pode ser um instrumento político, que é uma preocupação do Simproecema, a gente vê com essa preocupação, de ser um instrumento político, uma moeda de troca, de fazer o concurso, prometendo chamar no ano subsequente. E aí vai ser um uso de arma desigual com a oposição, porque fica difícil fazer esse embate com uma promessa tão esperançosa para aqueles que querem entrar pela porta da frente do serviço público. Então, a gente fez tudo para evitar isso, mas infelizmente não logrou êxito, né? Porque o Simproecema é lutar, resistir, e quando puder vencer, a gente comemora também. Então, sobre o concurso público, é isso, mas que todo mundo estude, se tranquilize, que o concurso vai acontecer, tanto de Barra do Corda, como de Genipapo dos Vieiras, que é muito importante. E a gente tem essa preocupação de dar essas informações. Simproecema também, sobre a educação de Barra do Corda, nós temos tido problemas aí com alguns servidores, com a empresa Prime, que trabalha lá, né? Inclusive foi ajuizada uma ação nesse sentido, porque o cara trabalha, não tem hora extra, não tem férias, não tem 13º, não tem carteira assinada, e aí a gente ajuizou uma ação nesse sentido e vamos ver como a Justiça do Trabalho se manifesta. E quem tiver nessa situação, que tiver sido demitido pela Prime, que se sentir injustiçada, também fique à vontade para procurar o Simproecema para a gente ajuizar essas ações, tá certo? E a gente queria também falar sobre a questão do portal da transparência do município de Barra do Corda. Eu me lembro aqui que era uma proposta de campanha do atual prefeito, colocar um telão mostrando todas as entradas de receitas e despesas e alimentar as plataformas que a Prefeitura Municipal tem, que é o portal da transparência. Então, nós, por 3 anos, lutamos para que o prefeito municipal de Barra do Corda garantisse isso de forma administrativa e representamos no Ministério Público, e como não vimos avanço nem por parte do Ministério Público e nem por parte do Poder Executivo, nós ajuizamos uma ação e logramos êxito. O município foi condenado em primeira instância a colocar no portal da transparência todos os servidores públicos municipais, porque na administração pública, o artigo 37, no CAPT, ele diz que todo administrador ele tem poder discricionário, mas submetido ao princípio da legalidade, né? Existem os princípios da legalidade, da imparcialidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, o prefeito tem poder discricionário? Tem, mas esse poder discricionário tem que estar submetido ao princípio da legalidade. A legalidade tem que prever até onde é discricionário esse poder do prefeito, da administração pública. Então nós ajuizamos a ação, o município de Barra do Corda, isso aí, toda a sociedade, o município de Barra do Corda foi condenado a colocar no portal da transparência todos os servidores públicos, porque até hoje nós só temos os efetivos, os contratados não. E muito merecido aqui render a minha homenagem à professora Luclécia, à professora Sandra Maciel, à professora Thaís, que à época fez manifestações válidas pelas ruas, pedindo o rateio do Fundeb. Porque, Dilane, nós temos 3 valores a menor repassados pelos estados e município, que é o Fundef, que é de 98 a 2006, Fundeb. Tem o valor a menor, que é de 2007 a 2020, que era o antigo Fundeb.
E nós temos o valor menor, que é do Fundeb permanente, que é de 2021 em diante. Então, o prefeito ele tem que demonstrar lá no portal da transparência todo o seu funcionalismo, a folha de pagamento, para a gente saber se ele está contemplando o que prevê a Lei 14.113 de 2020, no artigo 26, que diz que os profissionais do magistério têm que receber pelo menos 70%. Então, os sindicatos, os órgãos de controle, só vão fazer esse devido controle e reconhecer, sim, o prefeito está pagando 70%, se qualquer cidadão for lá no portal da transparência, identificar todos os servidores, ver o tamanho da receita e o tamanho do pagamento da folha, pronto, 70%. Então, parabéns, prefeito, ok. Mas o prefeito de Barra do Corda nunca fez isso, até hoje. Né? Então, por conta disso, e por conta de um CACS Fundeb, que a gente entende, podemos estar convictos disso, porque a gente manda os ofícios para o CACS Fundeb, e ele é inoperante, é omisso, e não se manifesta, não dispõe a folha de pagamento para o Simproecema, que é outro órgão que cuida do pagamento do servidor público da educação. Então a gente oficiou o presidente do CACS Fundeb sobre qual seria o posicionamento do presidente do CACS Fundeb, mandamos a sentença para ele, da condenação do município, qual seria o posicionamento do presidente do CACS Fundeb em saber que o município foi condenado, que ele é um órgão de controle, e por que ele não fez até hoje a devida cobrança de demonstrar como é que eu tenho um presidente do CACS Fundeb por 3 anos, aprova as contas com o seu colegiado do município, onde não tem no portal da transparência os contratados. Então a gente oficiou, até hoje não teve resposta, a gente entende que hoje a categoria está refém, né? A categoria hoje está refém do CACS Fundeb, nós não tivemos ações assim mais efetivas do Ministério Público, e aqui a gente pode registrar um ponto que a gente não entende como o Ministério Público e por que ele agiu dessa forma em relação ao piso dos contratados, porque a gente fez a denúncia no Ministério Público, o Ministério Público fez a recomendação por 2 vezes ao prefeito municipal de Barra do Corda para dar o piso nacional aos contratados, porque a Lei 11.735 não faz distinção entre contratados e efetivos, né? Porque todos os profissionais do magistério têm que ganhar o piso, e, no entanto, na prática, os efetivos recebem o piso e os contratados não. Então, isso é uma injustiça, até porque os contratados trabalham 25 horas, né? Tem um contrato de 25 horas, deveriam receber proporcional ao piso, e tem uma jornada de trabalho muito maior, né? E a gente lamenta isso, né? Então, o contratado também, que foi demitido da prefeitura e quiser vir para o sindicato para a gente ajuizar essa ação sobre o piso dos contratados, ou aquele contratado que for duro, caba duro, corajoso, que passou pelo seletivo, quiser ajuizar conosco, o Simproecema está à disposição também para ajuizar esse tipo de ação em relação aos nossos contratados que fazem um trabalho com excelência, só estão esperando a oportunidade do concurso para fazer, e com certeza vão passar, muitos deles vão passar e vêm ser sócios do Simproecema também, com certeza, né? Então a gente está nesse sentido. E eu queria focar também hoje sobre os precatórios do Fundef, Edilane, e sobre essa situação chata que se estabeleceu com a Câmara Municipal de Barra do Corda. Chata, porque é a casa do povo, Então qualquer cidadão, avisando antecipadamente, tem o direito de falar lá, fazer uso da fala. Porque eu indo lá falar, eu não vou falar para que os vereadores de lá concordem comigo. Eu estou usando um veículo de comunicação, assim como eu estou aqui na rádio, o que eu estou falando aqui, não vou exigir necessariamente de ti que tu concordes com tudo que eu estou falando aqui. Eu estou no meu lugar de fala, de presidente do Simproecema, é o meu papel social, relatar isso sobre a sociedade de Barra do Corda, e como é uma rádio comunitária e você sabe que a democracia permite isso, conviver com o contrário, mesmo discordando, nós vivemos num país
democrático, que a autotutela, aquele espírito de fazer justiça com as próprias mãos, foi abandonado, deixado de lado, quando Jean-Jacques Rousseau criou o contrato social, já foi criando caminhos para que o Estado juiz e o Estado legislativo fizessem leis pautadas nesse princípio de evitar a autotutela. A autotutela é a exceção e não a regra, então a gente dialoga. O contraditório, ele depende de duas coisas: do direito de informação e de participação. Eu tenho o direito de informar a sociedade do que eu estou insatisfeito, do que a categoria está insatisfeita, de que os sócios do Simpró-Ecema estão insatisfeitos com esse governo que está aí, né? De antemão, queria até dar uns parabéns para ele, para o prefeito Rigo Teles, que pagou o piso da enfermagem, né? Parabenizar os profissionais da saúde, embora alguns não foram contemplados, mas eu acredito que foi um erro técnico. É claro que foi um erro técnico, isso vai ser reparado em poucos dias, né? O prefeito é uma coisa nova a ser implantada, é suscetível disso acontecer. Então, parabenizar o nosso prefeito, querido prefeito Rigo Teles, de que foi um ato que o governo federal passou, mas que cabe ao Poder Executivo Municipal executar. Então, parabéns, Rigo Teles, por esse ato, certo? Mas voltando aqui à Câmara Municipal de Barra do Corda. Então, o que acontece? Eu criei uma lei municipal criando a Tribuna Popular. Essa lei foi aprovada por unanimidade de votos, não foi sancionada pelo prefeito, mas a legislação, a lei orgânica do municipal diz o seguinte, que quando o prefeito não veta, o silêncio do prefeito se configura sanção. Se a presidência da Câmara, a mesa da Câmara, também não sancionou, mas não vetou, o silêncio se configura também sanção. Então a lei tacitamente foi sancionada e eu tenho o direito, e qualquer instituição tem o direito, de 10 minutos para falar lá na tribuna da Câmara, né? E aí nós oficiamos por 3 vezes o presidente Aurean, e aí nas vezes que eu fui lá, o presidente Aurean, não sei porquê, teve que ir lá no sindicato, conversar comigo, preocupado se eu o que eu ia falar na Câmara. Primeiro, eu não tenho imunidade parlamentar para chegar lá e chamar um de vagabundo, de patife, de pilantra, né? Não tenho imunidade parlamentar. E até porque não é elegante um professor falta decoro, né? É uma questão de decoro. Hoje a gente tem outros termos para dizer isso, com outras palavras. E quem tem que fazer esse juízo de valor não é o falante, é a sociedade. Eu não vou fazer um juízo de valor lá para convencer os professores ou a sociedade de Barra do Corda. Quem tem que ter esse entendimento, se a Câmara está correta ou não, se o prefeito está correto ou não, não é o Simpró-Ecema, é a sociedade, são os sócios. Então a gente, por 3 vezes, oficiou, ele não deu fala, não mandou um ofício dizendo que houve votação e proibiram a minha fala. Eu fiz um ofício recentemente solicitando qual é a legislação que submete uma pessoa para ir falar lá, ter uma votação anterior, para mandar a legislação, o artigo, se é a lei orgânica do município, se é o regimento interno da Câmara, que tem esse instrumento legislativo para dar o poder discricionário ao presidente Aurean, de conceder ou não esse momento de fala. Então a gente oficiou e, mais uma vez, pediu para terça-feira novamente. A gente pediu também que elenque quais foram os vereadores que se submeteram a essa votação e disseram que o professor Jaile, em nome do Simpró-Ecema, não poderia falar. A gente mandou esse ofício também ao presidente Aurean. E a gente vai estar oficiando direto lá na Câmara, né? E vamos trabalhar em outras frentes, que não cabe o momento agora dizer, mas vamos trabalhar em outras frentes para que o Simpró-Ecema tenha vez e voz na casa do povo, né? Na casa do povo. Então esse ponto aí é importante. Em relação aos precatórios do Fundef, Edilane, nós estamos... Essa experiência com o Rigo Teles, com a Prefeitura de Barra do Corda, a gente amadureceu muito. Muito mesmo. E aí a gente tá querendo evitar os erros que a gente teve aqui em Barra do Corda. O que nós estamos fazendo? O dinheiro cai na conta da prefeitura.
o prefeito enche os olhos, quer gastar tudo com estrutura e desenvolvimento da educação. E quem é o último a ser pensado nessa história toda? O professor da época que tinha direito. Então nós estamos nos municípios que são da regional de Barra do Corda, porque a gente tentou isso com o prefeito de Barra do Corda e não logrou êxito. Nós trouxemos o modelo do município de Pinheiros, nós chegamos assim: olha, senhor prefeito, você alega que tá com insegurança jurídica, então vamos fazer o seguinte, é como um divórcio, Edilane. Eu sou casado contigo, aí eu quero, de forma consensual, um acordo contigo. Não, Edilane, não deu certo nós dois mais vivermos, vamos fazer o divórcio. Um único advogado, a gente assina o acordo. O juiz não está ali para questionar, ele está ali para quê? Para homologar a decisão. Então, no divórcio consensual, o juiz, vendo que atende aos requisitos, só homologa. E nós tentamos aqui com o município de Barra do Corda fazer o acordo nos autos. Qual era o objetivo? Senhor prefeito, se você está com esse medo, esse receio, que a gente não entende esse medo, para nós totalmente descabido, mas a gente respeita. Vamos dialogar. A gente trouxe o modelo de Pinheiros, que o Ciproessema conseguiu. A gente acorda nos autos do processo, faz uma assembleia com a categoria dá essa autorização para o sindicato, a gente leva essa ata da assembleia, que os professores deram essa autorização, o prefeito, representando o Poder Executivo, concorda, assina, o juiz homologa. Pronto, acabou. Morreu Maria, como se diz no popular, morreu Maria Preá. Mas o prefeito não quis usar isso. Mas nós estamos avançando em outros municípios. Tive agora em São Raimundo do Doca Bezerra, o dinheiro ainda não caiu, mas a gente com medo, no dia que caiu, o prefeito, os olhos fiquem muito grandes. Conversamos, tivemos uma conversa preliminar excelente. O prefeito disse o seguinte: não, professor Jairo, você trazendo o acordo, a gente senta com o jurídico da prefeitura, senta com o jurídico do sindicato e a gente permite sim esse acordo para ser homologado nos autos. Então a gente está construindo esse caminho com os outros municípios, que o dinheiro não caiu, com medo de sofrer a experiência maldita de Barra do Corda, né? Que é uma experiência maldita, infeliz, né? Uma tragédia financeira para os nossos professores. Não tem o que se dizer, seria hipocrisia, né, não dizer isso, que é uma tragédia financeira aos nossos professores de 98 a 2006. Então tivemos em Fernando Falcão, já há uma sinalização positiva. Por quê? Porque no dia que o dinheiro cair, já está acordado nos autos os 60% para os nossos professores de Fernando Falcão, de São Raimundo do Doca Bezerra, estamos construindo São Roberto também, Itaipava do Grajaú, Genipapo dos Vieiras. A gente está fazendo essa construção, esse caminho. Porque o argumento que a gente falou para o prefeito lá de São Raimundo: olha, você não vai se candidatar mais, mas o prefeito, que no dia que cair, o mérito é seu, porque você teve a boa fé, teve a boa vontade de evitar qualquer insegurança jurídica para o prefeito sucessor, e se define isso nos autos do processo. E foi muito positivo, nós estamos fazendo essa construção, esse diálogo. Em Barra do Corda nós tentamos. E aí, um ou outro professor, ou um outro político, tratou de deturpar todo esse contexto, né? Fez uma distorção horrível sobre isso, né? Porque é melhor, ou conversando com o vereador, ele dizendo o seguinte, que é melhor perder no boi do que perder o boi. Porque aqui o boi está praticamente perdido, né? Porque de 93 milhões nós apresentamos provas irrefutáveis contra fatos, não há argumentos. De 93 milhões, que foi o montante inicial, 90 milhões já foi licitado em obras, né? Licitado em obras, e é uma tristeza. E aí nós temos, o que nós temos? A LDO desde 2021, em todas as LDOs, amarrado lá um artigo dizendo que 60% é para os professores. Aí a gente vê, me digam, só se for Alice no País das Maravilhas. Só Alice no País das Maravilhas acredita que o prefeito de Barra do Corda ainda tem intenção de pagar. Por quê? Porque se de 93 milhões tem 90 milhões
está no portal da transparência da prefeitura. E inclusive quando a gente oficiou o presidente da Câmara e o presidente da Comissão de Educação, né, que é o professor Abraão, a gente mandou a planilha, né, dessas licitações. O vereador Abraão solicitou que ia levar para o contador, né? Só que nós já mostramos a fonte, mostramos todas as obras, o fundo a fundo. Então, não entendi essa postura do nosso vereador, mas de repente porque ele seja mais metódico e queira um rito para poder dar sustentação à sua fala, de não ouvindo só a fala do Simproecema, as provas do Simproecema. De repente, busque uma contraprova ou uma confirmação daquilo que o Simproecema notificou em ofício, né? Então, a gente fez uma planilha com os possíveis titulares de direitos, professores que vão receber entre 30 mil a 110 mil reais, e esse dinheiro, eu vou dizer a cada professor, o Simproecema tem sido combativo, tem sido lutador, tem sido destemido, não tem nenhum problema de pagar mico, não tem nenhum problema, a cada escolha é uma renúncia. Se eu escolhi estar à frente do Simproecema, tudo que acontecer comigo, eu tive a liberdade de escolher ou não, né? Então, quando a gente vai lá no dia 7 de setembro, pouquíssimos professores, mas a gente vai com aquelas faixas, com aqueles dizeres, é uma escolha minha. Se alguém vai dizer assim, o Joel está pagando mico, deixa pagar. Vou pagar mico porque eu estou defendendo os professores, porque talvez o Simproecema não consiga fazer justiça aos nossos professores. Eu vou tentar parafrasear a ex-presidente Dilma Rousseff. Talvez o presente não faça justiça aos professores, mas a história certamente fará justiça. Um dia o povo de Barra do Corda vai ficar sabendo, que o prefeito que está aí teve a liberdade de fazer justiça e optou por fazer injustiça. Porque não existe nada, nem eu desafio ter alguma lei que proíba o prefeito Rigo Teles hoje a pagar os professores. Eu desafio. Não tem nenhuma lei. Porque no Brasil só existem 3 poderes. O poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Na Constituição da Mandioca, de 1824, havia o chamado poder moderador. De repente, o prefeito Rigo Teles queira ser o 4º poder sozinho para tomar essas decisões, né? De repente, né? O 4º poder. Então, o que é importante a gente lembrar? Não tem nenhuma lei. E aí nós temos órgãos de controles que fazem recomendação. E aí eu gostaria de frisar. Ele está se norteando por pareceres. Um parecer do TCU do dia 17 de agosto de 2022. E tem uma nota técnica de 25 de outubro de 2022. No direito, o que acontece? Quando tem 2 princípios, o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da liberdade, quando 2 princípios se colidem, um não refuta o outro. Tem que surgir um 3º princípio chamado princípio da ponderação. Vai ponderar para adequar esses 2 princípios. Quando é uma norma, quando temos 2 normas que uma se choca com a outra, a norma mais recente revoga a norma mais antiga. E partindo desse pressuposto, vamos ver o seguinte: o parecer do TCU é de agosto de 2022. E a nota técnica do Ministério Público é de outubro de 2022. O que a nota técnica diz? Os municípios que tenham dinheiro e que não pagaram, podem pagar. Então, a nota técnica de outubro revoga o parecer do TCU. Então, é letra morta o parecer do TCU. E tem uma máxima ainda. Parecer, recomendação do Ministério Público é discricionário do Poder Executivo acolher ou não. Por exemplo, o Ministério Público recomendou
o prefeito Rigo Teles a pagar o piso dos contratados. Ele o fez? Não. Aí, quando é para pagar o piso dos contratados, ele renega o Ministério Público. Quando é uma nota do TCU, um parecer do TCU obsoleta, aí ele acolhe. Vai convencer a Alice. Se tiver alguma Alice, professora de 98 a 2016, que acredite que ele não paga porque não pode, eu respeito, é a democracia, eu não sou dono da verdade, eu sou um presidente do sindicato que estamos com dificuldade de fazer justiça aos nossos professores, porque não temos mais sindicatos somando com a gente. Os sindicatos que uma vez eram unidos e fortaleciam, não sei por qual razão, estão muito distantes, separados, né? Então, é importante a gente dizer ao nosso professorado: nada impede, repetir, nada impede de o prefeito Rigo Teles pagar os precatórios do Fundef. O que diz? Que ele não é obrigado a pagar, mas não é proibido. Então nós temos duas palavras: obrigado e proibido. Tem algo, me mostre, tem algo no Brasil, algum documento no Brasil, dizendo que o prefeito Rigo Teles é proibido? Eu desafio dizer se tem algum documento no Brasil, tanto nos órgãos de controle, quanto na legislação, dizendo que o prefeito Rigo Teles é proibido de pagar os precatórios do Fundef? Não tem. Tem dizendo que ele não é obrigado, mas ao mesmo tempo afirma que ele não é proibido. Então, se ele não é proibido e ele não é obrigado, é discricionário do prefeito Rigo Teles pagar os precatórios do Fundef. Aí a gente pergunta por que, se é discricionário, o que é um poder discricionário, para a gente entender melhor. Por exemplo, a Polícia Militar de Barra do Corda, ela tem o poder de fiscalizar se tem condutores dirigindo com moto roubada ou sem carteira de habilitação. Então é discricionário da Polícia Militar de Barra do Corda criar uma barreira no Entre Rios. Ela pode criar uma barreira no Entre Rios, mas pode criar uma barreira lá na esquina do Cadillac, do antigo Cadillac. Ou então lá em cima da Avenida Eliezer Moreira. É discricionário dela. Então, esse poder discricionário do prefeito municipal de pagar, ou seja, ele pode pagar se ele quiser. Se ele não quiser, ele não paga. Essa é a verdade. Aí o que eu vou dizer aos professores: ele não paga por quê? Porque optou por não pagar. Essa é a verdade. Optou por não pagar. E aí a gente lamenta, a história certamente fará justiça a esses professores. Alguns professores dizem assim: Jair, vamos ajuizar individualmente aqui em Barra do Corda, na Justiça Comum. A Justiça Comum já julgou o mérito aqui. Se a gente entrar de novo, vai se repetir. Chegamos ao TJ, a desembargadora disse... O que a desembargadora disse? A desembargadora disse que não vai se fazer papel de poder executivo e nem de legislativo. Que só obrigaria o prefeito a pagar se o prefeito tivesse já feito a lei municipal. Tivesse mandado a lei municipal para a Câmara. Então, eu desafio, se o prefeito Rigo Teles mandar a lei municipal para a Câmara, sendo sancionada, eu duvido que aconteça nada com o prefeito Rigo Teles. Nada vai acontecer com ele, porque ele tem uma lei municipal que a Câmara aprovou, que ele sancionou, que ele deu publicidade. O que falta? Pagar. Esse é o lugar de fala de cada professor. O que eu queria registrar aqui a cada professor que tem direito? Qual seria a fala que nós deveríamos construir? Porque existem os chamados stakeholders, aqueles que são barata, que não comem, mas botam gosto ruim, né? Que ficam dando palanque para pessoas infelizes que dizem que o prefeito foi proibido de pagar. Não existe nenhuma proibição. Então, o que é que cada professor precisa entender? Que é discricionário do prefeito pagar,
que para ele pagar, basta ele mandar uma lei municipal para a Câmara. Essa Câmara, não tenho dúvida que os nossos vereadores, todos os 17 vereadores, eles se estiverem na fazenda, na beira de um rio, e o prefeito chamar, eles vão correndo, os 17 vereadores aqui, né, dizer que eu tenho respeito por todos eles, alguns eu trabalhei junto, não tem questão pessoal com nenhuma. Eteldo, a gente era muito amigo, hoje ele está num lugar de fala dele de base, e é razoável ele se portar desse jeito, mas ele me trata de forma respeitosa. E outras pessoas que são da oposição, também, que são meus amigos, a gente tem respeito e carinho. Então, é para ser respeitado mesmo, o vereador é para ser respeitado. Se o povo escolheu e colocou ele lá, ele tem direito de respeito, né? Tem que ser tratado de forma respeitosa. E eu não iria lá na Câmara para chegar e chamar o professor Rubem França de vagabundo ou Aurean de moleque. Não é o meu papel e nem é o meu perfil, né? Eu iria lá para dizer o que eu estou falando aqui. Da minha indignação, da minha insatisfação, e eu vou continuar assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Minha opinião é, o prefeito... Eu estou dizendo hoje são o quê? 22 de setembro. 22 de setembro de 2023. Eu estou dizendo aqui, nesta data, que o prefeito Rigo Teles não paga os precatórios do Fundef porque não quer. É isso. Então, é essa demonstração de insatisfação. E eu estou reproduzindo a fala de muitos professores, alguns professores que estão nos bastidores do poder. Eu vi uma professora que diz assim, olha, eu não estou nesse movimento porque eu estou no governo, mas adoraria estar aí. Então, a sua própria base, prefeito Rigo Teles, a sua própria base de professores não concorda com a sua conduta. Não vão fazer isso porque estão em cargos de confiança, cargos comissionados, alguns têm algum parente contratado, né? Então, é isso, e a gente registra a nossa insatisfação. Nós vamos acompanhar essas obras de agora por diante, essas obras que estão sendo construídas, para a gente identificar. A gente vai fazer um trabalho de formiguinha para a gente levantar esses quase 1.000 professores que têm direitos aos precatórios do Fundef. Foi um trabalho minucioso, investigativo. A gente só torna público aquilo depois que a gente tem um acervo de dados sólidos, consistentes, para a gente divulgar. Às vezes uma pessoa chega, já ele faz isso, grava isso, se manifesta sobre nota tal. Não é assim. A gente tem que ter materialidade dos fatos. A gente precisa fazer um juízo de fato para depois fazer um juízo de direito. Então, o Ciproecema tem essa cautela, essa precaução, né? Então, nós vamos acompanhar, vamos fazer um trabalho investigativo sobre essas obras de 11 milhões de reais, que tem muita escola que não precisaria ser jogada no chão. As escolas estão sendo jogadas no chão, era só uma pintura, colocar um transformador na frente da escola, colocar ar-condicionado em cada sala, criar um banheiro de acessibilidade, coisas que seriam menos onerosas e o dinheiro poderia ser investido em outras coisas. Porque na gestão anterior, algumas escolas ainda faziam avaliação de desempenho das escolas. Tinha a cada semestre, né? Eu trabalhei no Maria Leni, por exemplo. A cada 6 meses a gente fazia uma prova padrão de ciência do 6º ano. Todas as turmas estavam submetidas. Depois a gente tinha um ranking dos alunos, parabenizava. Era uma avaliação diagnóstica interna. Hoje, eu não vejo isso acontecendo nas escolas, né? Então, a gente precisa reavaliar. O Fórum Municipal de Educação, nós temos o PME, que vence de 2015 a 2015, salvo engano, a 2025. Né, 10 anos, então nós estamos aí, ainda não foi construída a reformulação, metas, não temos um fórum com ampla divulgação para que a sociedade participe, para a gente discutir se as metas do PME, do Plano Municipal de Educação, estão lá, disponíveis, se foram alcançados, quantos de professores da rede municipal deixaram o magistério e se graduaram,
quantos adquiriram pós, quantos mestrado, quantos doutorado. São metas do PME, do Plano Municipal de Educação. Quantas escolas já estão de tempo integral? Quanto está sendo respeitado o professor trabalhar mais próximo da sua escola, só com a sua disciplina? Piorou nesse sentido, porque hoje o nosso professor da rede municipal é uma salada de disciplinas. Ele é formado em História e até Matemática ministra, né? É lamentável isso. E aí a gente queria pedir também a ajuda dos nossos vereadores, porque a oposição ela é fundamental na democracia. Onde não tem oposição, só existe um tipo de poder: ditadura. Onde não tem oposição é porque existe ditadura. Então, a gente rende homenagem aos 6 vereadores de oposição aí, que fazem um trabalho belíssimo, e gostaria de pedir para que eles visitassem essas escolas, principalmente nesse momento crítico de temperaturas elevadas, salas sem ventiladores, sem ar-condicionado, para fazerem essa vistoria, porque o sindicato faz muito trabalho, a gente trabalha muito. Agora nós estamos no empreendimento, Edilane, nós temos 34 anos de Simproecema. 20 anos a gente não sabe o que foi que aconteceu, né? Em termos de estrutura física, não temos, né? E aí a gente conseguiu, toda a produção humana é feita de muitos homens, é claro que as gestões anteriores foram muito positivas, teve a questão do Procad, teve a questão do plano de cargos e carreira, que causa uma inveja em toda a regional da educação. Então esse mérito é dos nossos antecessores. Mas nós não tínhamos uma sede social, hoje avaliada em mais de R$1.200.000, laudado. Dinheiro devolvido em serviços aos nossos professores. Mas aí nossa sede administrativa, ela é muito precária. E nós entendemos que nós precisamos ousar. E compramos uma sede um terreno, vai ser quitado em fevereiro de 2024, por R$110.000, todo mês, para prestar contas aqui parcialmente, porque até o último dia útil de março do mês subsequente a gente faz a assembleia e todas as nossas gestões são com aprovação de contas, que a gente faz e temos um site do Simproecema, que é o www.simproecemabdc.com.br, que estão todas as leis, eventos, prestações de contas, atas, contratos, a escritura da sede administrativa, que foi comprada do ex-vereador Vital Sampaio Peixoto, a gente comprou dele, a gente fez a escritura, eu peguei, tirei uma cópia, a cópia eu reconheci em cartório, e levei a original para São Luís e está no site do Simproecema de Barra do Corda, né? O contrato de compra e venda do terreno, tudinho reconhecido a firma no cartório, para reter a matrícula, para não correr o risco de o proprietário vender para uma segunda pessoa, né? A gente teve esse zelo, é por isso que nós temos uma assessoria jurídica para nos dar esse suporte. Então a gente comprou esse terreno e agora Simproecema conseguiu um empréstimo do nosso presidente estadual, agradeceu o nosso presidente Raimundo Oliveira, um empréstimo de R$200.000 para comprar a obra, ou para construir o prédio. E nós estamos construindo o prédio, começaram as obras, assinamos o contrato com a empreiteira, nós precisamos, vai ser a primeira etapa para fazer as fundações, o muramento, deixar na forma de levante, só para botar o teto, ficou por R$184.000. São Luís já repassou 100 mil e eu já repassei para a empreiteira, já assinado em contrato. E o restante a gente vai pagando até concluir essa primeira etapa. Então é uma gestão nossa de transparência, porque na administração pública não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, se a gente comprou esse terreno, está lá no nosso site. Qualquer professor vai lá, www.simproecemabdc.com.br, leis e estatutos. Quando clicar, tem umas 20 páginas lá com toda a nossa documentação. Então a gente está fazendo esse trabalho, vai construir essa sede administrativa, né? Podemos não concluir na nossa gestão, mas já vai deixar na forma de levante. E aí a gente vai conseguir levantar mais empréstimo para construir. Porque o projeto todinho está em torno de R$482.000, a sede administrativa, porque vai ficar uma sede
belíssima à altura de nossos sócios. À altura de nossos sócios. E aí nós sabemos que a direita, né, as pessoas extremistas, elas não gostam de sindicato, né? E é razoável, ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Mas aí ficam fazendo campanhas distorcidas, porque o STF, ele aprovou o retorno do imposto sindical, mas com restrições. Como seria esse imposto sindical? Se houver briga, o prefeito deixar de pagar o reajuste, aí nós vamos para o embate, vamos para a luta. E aí a gente consegue o reajuste, por ter conseguido o reajuste, aí o sindicato está legitimado de chamar a Assembleia e fixar um valor. Por quê? O que acontece, Edilane? Nós temos 1.384 professores na rede municipal. Existem 944 sócios. Desses 944 sócios, uns 60 são funcionários de escola. Então, esses 384 professores, se tiver reajuste do piso, eles vão receber do mesmo jeito dos sócios. Do mesmo jeito. E aí, por conta da isonomia salarial, não pode só repassar o reajuste para os sócios e não repassar para os não sócios, porque está ferindo um princípio constitucional importantíssimo e que eu acho correto e razoável. Então, qual foi o entendimento da CNTE, que é o órgão máximo do sindicato da educação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, de levar essa proposta para o Congresso, em que, quando houver reajustes, acordos coletivos, aquele valor que foi conseguido em um mês, estabelecer em Assembleia qual o percentual? 2%, 5%, 10% de um mês de trabalho? Aí, mas é a Assembleia que vai decidir. E se nesse universo de professores houver aqueles que não, eu tive o reajuste, mas eu não quero pagar imposto sindical, não. Ele vai ao sindicato, assina um documento, a gente pega, faz um ofício, alistando aqueles que não querem imposto sindical. Mas aqui em Barra do Corda, desde 2012, nós não precisamos fazer frontes, de irmos para a rua. De 2012 até 2022, 2023, os reajustes têm sido repassados, têm sido garantidos. Então eu não vejo razão de repente ter que cobrar esse imposto sindical. Então, só para desconstruir qualquer discurso de pessoas que não vivem no chão do sindicato, né? Nós temos uma sede social hoje, Edilane, que nós temos 3 funcionários com carteira assinada na sede administrativa, 3 carteiras assinadas, que eles recebem auxílio alimentação de R$300, então eles ganham quase R$2.000 o bruto, porque eu sou professor, aí eu boto um funcionário lá no sindicato, num subemprego, com jornada extra de trabalho, eles trabalham as 44 horas semanais. Então, eles têm o direito de trabalhar, chegou o horário deles, eles saem. Então, agora uma servidora, um servidor entrou de férias, a gente colocou uma pessoa por um mês para cobrir as férias dele, para o serviço não parar, porque é o princípio da continuidade da administração, né? Então a gente tem essa preocupação. Nós temos 3 funcionários de carteiras assinadas lá na sede social, para atender de domingo a domingo. Nós temos 2 funcionários de carteira assinada na sede administrativa. E nós temos um estagiário e temos mais 4 advogados por um sistema de contratação, né? Então, a folha de pagamento passa de R$10.000 por mês para pagar esse funcionalismo. E aí a gente tem uma receita de 30 mil mês. Aí nós temos uma folha de 10 mil para pagar os funcionários. Nós temos uma folha de 5 mil para pagar, 5, 7 mil para pagar material de expediente, energia, funcionalidade, né? E aí a gente, com esse pouco que fica, a gente investe em obras. Agora nós estamos fazendo playground das crianças. Com torno de 15 mil, a gente está fazendo o playground das crianças. Estamos construindo. E nós estamos pedindo um empréstimo. Eu já fixei com o presidente que a partir de abril de 2024 vai ser devolvido a cada mês 10 mil para São Luís. Porque ele emprestou 200 mil para a gente pagar em 20 vezes,
fazer a devolutiva. Por quê? Porque a gente não tem um outro CNPJ. O CNPJ é único do Ciprocema. Não tem como eu fazer um empréstimo no banco. E eu quero que as coisas aconteçam, as obras aconteçam. Então a nossa gestão é firme. Ainda estamos diante de um governo aí que não dialoga com o sindicato, que não cumpre o portal da transparência, que não paga os precatórios do Fundef. Temos um presidente que toma, o que a gente entende, é que toma o partido aí do Poder Executivo, porque eu não acredito que motivo tem o presidente Aureano de negar a fala ao Ciprocema. Se fosse para falar... Tem medo que o que eu estou falando bem aqui, eu ia falar lá na tribuna da Câmara. Eu ia falar, não vou falar. E não adianta, porque me proíbe de falar lá na Câmara. Eu venho aqui à rádio, agora eu vou voltar com mais frequência à Rádio Rio Corda, eu vou oficiar. Tem nossa rádio web, nós temos as nossas plataformas. Já chegaram a 20 mil visualizações nas nossas plataformas. E aí a gente distribui em todos os municípios da regional. Joga para São Luís, sai em todo o Maranhão. Então, é claro que não há uma paridade de armas. Nós não temos as armas que o Poder Executivo tem. Eles são muito mais poderosos do que nós. Mas porque eles são poderosos, nós vamos nos acovardar? Nós vamos ficar com medo? As chances de os professores receberem os precatórios do Fundef, quais são as chances? Mínimas, remotas. Mas o que o sindicato vai fazer? Jogar a toalha? Não, nós vamos lutar até o último dia. Brigar, reclamar, até a gente ter a certeza. O sindicato pediu o extrato bancário de 2021, de junho de 2021 até os dias atuais. Se ele disse que 60% era dos professores que ele não ia mexer, o que faz ele temer de entregar isso à Câmara, como a vereadora Isa Batista pediu? Ao sindicato, como o professor Jair pediu, o que o faz temer? O que o faz temer? A gente não entende. Não entende. Então é isso, a gente queria agradecer esse momento, dizer, vereador Aureano, você pode não gostar de mim, eu posso não gostar de você, porque na verdade você nunca me fez mal e eu também nunca lhe fiz mal, E vou estar toda segunda-feira, vereador Aureano, oficiando, pedindo uma voz de fala, além de outras frentes que eu vou usar. Então, você está criando materialidade para que você seja uma pessoa intransigente, antidemocrática, antirrepublicana. Porque a casa é do povo, você foi eleito, eu não votei em você, mas você é meu vereador hoje, porque está representando... Você está representando toda a nossa sociedade. Né? Você está representando toda a nossa sociedade. Então você é meu vereador. É meu vereador não porque eu votei em você, mas porque você representa os meus interesses e os interesses da sociedade de Barra do Corda. O vereador Rubem França é meu vereador. Não votei nele. Mas ele representa a mim na Câmara e representa toda a sociedade. O vereador Paulinho Bandeira é meu vereador. Por quê? Eu não votei nele, mas ele representa os meus interesses e os interesses da sociedade. Isso é democracia, isso é lindo. É lindo você conviver com quem não gosta de você. É lindo conviver com quem mede forças com você. Você não gosta, você acha um pé no saco, mas você precisa tolerar. Porque um agente público que tem medo de ser injustiçado pela sociedade, um agente público que tem medo de ser criticado, se você pensar, quando eu entrei no sindicato, eu não sabia. Eu pensava que só ia se receber coisas boas, só elogios. Mas quando nós optamos por ser servidores públicos, por sermos agentes públicos, por sermos agentes políticos, nós saímos da toca para darmos a nossa cara como vitrine. Essa vitrine vai ser analisada com pontos positivos e negativos. E ninguém está imune disso. Então não tem ninguém que é 100%, vereador Aureano. Você pode fazer o que puder, você não vai ser 100%. Eu não vou ser 100% no sindicato. Mas eu preciso conviver com as pessoas que não gostam de mim, que são oposição a mim. Eu não sou oposição a você, eu sou oposição ao governo Rigo, porque não paga os precatórios do Fundef. Mas se ele pagar os precatórios do Fundef amanhã, eu venho aqui para a rádio rasgar elogios para ele, dizer assim, poxa, o Rigo Teles passou 3 anos fazendo o diabo.
judiando a gente, massacrando o sindicato, usando expedientes para alguns professores se insurgirem contra o sindicato, mas o cara é o cara. Pagou os precatórios do Fundef. Se ele fizer isso amanhã, eu venho aqui para a rádio, Rigo Teles, reconhecer isso teu. Porque eu não quero ser o pai da criança, não. Eu não quero ser o pai da criança. Tu é que tem a caneta. Tá com a caneta na mão. Paga os professores. Que aí talvez tu nem tenhas candidato de oposição. Porque tu tá alimentando uma oposição. É tu que tá sendo o principal vetor para que haja uma oposição. Porque isso aí são mais de 30 mil pessoas que vão ser afetadas com esses precatórios do Fundef. E aí a sociedade, os empresários, né? Então tudo isso vai refletir na tua política. Embora tu esteja sendo, admito, tu estás armando ruas, construindo muitas obras, cuidando da saúde. Cara, tu tá nesse ponto, tá? Não sei se pode dizer essa palavra aqui. Deixa eu voltar aqui, porque eu lembrei de Caetano Veloso. Será que pode? Pode não, né? Mas eu ia dizer. Mas se ele chegar pessoalmente, eu digo. Então, cara, tu tá no caminho certo. Não tenho ódio de ti, não. Tu não te ilude. Só não sou teu amigo, não sou teu colega, não faço parte dos teus dias, não quero fazer parte dos teus dias, mas tu é o maior nome do poder de Barra do Corda. Tu é o cara. Tu tem poder. Tu tem o poder de decidir a vida de centenas de famílias, centenas de professores. Amolece esse teu coração, meu irmão. Amolece, abranda, deixa de vaidade. Tu tem uma vida fantástica aí, é um deputado bem sucedido na vida. É um prefeito que está fazendo uma gestão razoável. Amolece esse teu coração, meu irmão. Paga esses precatórios do Fundef. Não faz a sociedade ficar decepcionada, porque a história, se tu não fizer justiça agora a esses professores, a história certamente fará justiça. E essa mensagem que eu vou te dizer, tenha uma boa saúde, faça uma boa gestão, tá certo? Tenha paz na sua família, mas a história fará justiça se você não pagar os precatórios do Fundef. Você pode não fazer justiça, mas a história certamente fará. Então, um abraço, Adilane, um bom dia, que Deus nos abençoe, que nos guarde, que os professores orem pela direção do sindicato, por mim também, e que Deus nos abençoe e nos guarde dos malfeitores, das pessoas nocivas, maléficas, pernósticas, e que é bom demais a gente fazer essa luta, esse embate. No dia uma pessoa disse assim, Jaile, desiste desses precatórios. O Rigo não paga. Tu tá sendo besta. Desiste. Se eu não lutar, não serei Jaile. Se eu não enfrentar esses desmandos do Rigo, não serei Jaile. Se eu não for falar das irregularidades, não serei Jaile. Se eu não tiver coragem de dizer que uma escola, os alunos estão cozinhando de calor, não serei Jaile. Então, se não for para ser Jaile, eu renuncio. E eu não vou renunciar, porque eu quero ficar nesse perrengue com o Rigo até 2024. Bom dia. Bom dia, querido professor Jaile. Essas foram as colocações.